Aleluia, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, glória a Deus. Estamos hoje iniciando o livro de 1 Crônicas, capítulo 14. Deus, se conosco nessa leitura, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Davi faz aliança com Irão. Capítulo 14 de 1 Crônicas. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado o rei sobre Israel, porque seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinham em Jerusalém: Samua, Esobabe, Natã e Salomão, Eibar, Elisua, Eupeleque, Nogá, Nefeg, Jafira, Elisama e Beliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, estenderam pelos vales de Refaíns, e então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou os meus inimigos com a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe: Deus, não subirás atrás dele, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, e aferiu o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquela gente. Capítulo 15. A arca é levada de casa de Obed-edom para Jerusalém. E fez também Davi casa para si na cidade de Davi. E preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu redor, que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e os seus irmãos 220, dois filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e os seus irmãos 130, dois filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e os seus irmãos 200, dois filhos de Hebron, Eliel, príncipe, e seus irmãos 80, dois filhos de Uziel, Abinadab, o príncipe, dos seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel,
e Abinadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar em que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Sacrificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúde, harpas, símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, e Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cussaias, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacaria e Bene, e Jaziel, e Semiraremote, Jeiel, Eune, Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Gesiel, e os porteiros. Os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Eune, Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúde sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Gesiel, e Azarias, com harpa sobre Seminite, para esforçar o tom. E Quemanias, príncipe dos levitas, tinha o cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias e Josafá, e Natanel, e Amassai, e Zacaria, e Benaía, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi, os anciões de Israel, os capitães dos milhares, foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajuntando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo o Israel fez subir a arca do concerto com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo zunidos com alaúde e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, desprezou no seu coração. Capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda de que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como mulheres, cada um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho.
e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, Matatias, Eliabe, e Benaía, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaía, Jaziel, os sacerdotes estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor por ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor e invocar o seu nome, fazer conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai na sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto, e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós um pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. E a ninguém permitiu que oprimisse, por amor deles repreendeu o rei, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e resplendor há diante dele, força e alegria ao seu lugar. Dai ao Senhor as famílias das nações, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória de seus nomes, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegre-se os céus e regozijem-se a terra, e diga entre as nações: o Senhor reina. Glória a Deus, aleluia. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, para quanto vem a julgar a terra. Louvai o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, ajuntai-nos, livrai-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém. Louvai ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, Asaf e seus irmãos,
para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com os seus irmãos, 68, e este Obed-edom, filho de Getudum, e a Oza ordenou por porteiros, e mais a Jadoque, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto do que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor o holocausto sobre o altar do holocausto continuamente pela manhã e à tarde, e isso segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E quando eles deixou a Emã e a Gedutum e aos mais escolhidos foram apontados pelos seus nomes para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Gedutum e trombetas e símbolos para que os faziam ouvir os instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Gedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo a cada um da sua casa e tornou Davi para abençoar a sua casa. E a gente vai dar uma pausa por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.